Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. O canal que a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Sabe por quê? Porque onde há vontade, há um caminho. Tema de hoje, determinação. Porque parar de fumar para muitas pessoas não é fácil e precisa de determinação. E a gente vai conversar hoje sobre por que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, os motivos que nos levam a desistir e não tentar outra vez. Só que antes, aqueles avisos que a gente sempre dá, aquela força que a gente pede para você. Não é inscrito no canal? Se inscreve, por favor, você vai gostar, aciona o sininho, você vai receber vídeos bem legais sobre a luta contra o tabagismo. Deixa seu like se você gostar desse vídeo, compartilha, comenta, tudo isso ajuda muito a gente no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, determinação. Como a gente já comentou, para muita gente não é fácil conseguir parar de fumar e precisa sim de determinação. Tem gente que fala, precisa de força de vontade. Não é bem assim. A vontade é volátil. Tem dias que a gente tem vontade de fumar, de parar. Tem dias que a gente tem mais vontade de fumar do que de parar. Então a vontade vem e volta. A gente não pode se sustentar somente na vontade. A gente tem que ter determinação. E muita gente, olha só, alguns motivos com que fazem... Que podem colaborar para a pessoa desistir e não tentar mais. Primeiro, às vezes o fumante tenta num momento que não está muito motivado. Então, por exemplo, meu filho pediu para eu parar, minha amiga parou, está me incentivando a parar, vou ver se eu consigo. Se a motivação não estiver bem alta, a gente não consegue enfrentar os momentos assim de desconforto, sabe aqueles momentos de fissura? Precisa estar muito motivado e determinado e falar, não, eu vou para frente. Então muita gente desiste. Esse é o primeiro motivo, quando a motivação, o que leva à ação, não está muito alta. O segundo motivo é que às vezes a gente tenta num outro momento da vida e não deu certo e pensa que agora não vai dar também. Às vezes a gente tenta num momento, a vida era outra. A gente era jovem, vamos supor, jovem, a gente achava assim, eu tenho a força. O jovem assim que ainda está no momento de conquistar o mundo e tentou naquela época, não conseguiu, deixou para lá, continuou fumando. Sabe, tá tudo bem. Só que agora, de repente passa alguns anos, o médico dá um alerta, o médico faz um pedidinho, olha, vê se consegue dar uma parada aí, e o momento é outro, e aí você, num outro momento de vida, talvez mais amadurecido, ou com uma necessidade maior, você tenta de novo e consegue. Terceiro motivo que às vezes a gente tenta e não consegue, e aí desiste, é porque a gente tenta de um jeito que não deu certo. Aí a gente fala assim, eu não consigo parar de fumar. E não é verdade. Tem muitos caminhos. Lembra a frase que eu falei no começo do vídeo? Quando há vontade, há um caminho? Tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Então, eu tentei, por exemplo, parar de uma vez só. E não aguentei a abstinência. Aí eu desisti. Eu sinto muita vontade, eu não consigo. E desiste. Tenta ir aos poucos. Eu tentei ir aos poucos e não deu certo. Fiquei muito ansiosa. Tenta parar de uma vez. Tem muito jeito de parar. O que a gente não pode é desistir, sabe? É falar, eu não consigo mesmo. Isto não existe. Primeiro, na verdade, lá no inconsciente da gente, no subconsciente, a gente tem medo de parar de fumar. A gente tem medo de levar uma vida chata sem o cigarro. O cigarro é gostoso, se não fosse, nós não ficaríamos com dependência da nicotina. É gostoso fumar, mas mata, né? Então, é difícil a gente largar uma coisa gostosa. E o cérebro do fumante, ele não está pensando assim normal. O cérebro do fumante quer a nicotina, então ele pensa assim, minha vida não vai ser legal sem o cigarro, vai ser tão chato eu encontrar com meus amigos, tomar um aperitivinho e não ter um cigarrinho, como eu vou conseguir relaxar sem o cigarro?
Gente, de verdade, dá para fazer tudo isso e ser feliz sem o cigarro. Dá para encontrar com os amigos, tomar o aperitivo e não acender o cigarro e curtir a noite. Dá para ser feliz, dá para relaxar sem o cigarro. A gente acaba substituindo por coisas saudáveis na nossa vida. Eu juro, vai. Dá para ser feliz sem o cigarro. Sou feliz há 18 anos sem o cigarro. A gente aprende a ser feliz sem o cigarro. Você pode também, mas você tem que confiar em você. Você tem que saber que você tem uma força aí dentro que nem você conhece. Eu mesmo, assim, eu fumava 2 maços por dia. Quando eu parei de fumar, eu sempre conto isso aqui. Eu fui a primeira a falar, nossa, consegui. Meus amigos, minha família. Eu tinha uma loja, os clientes entravam na loja, minha loja era fedida. Quando eu comecei a falar para um, para outro, parei de fumar, ninguém acreditava, nem eu. Eu quero te passar essa experiência, cada um tem uma história, cada um fuma por um motivo diferente, mas uma pessoa pode se inspirar na outra. E eu queria te dizer, a gente nem conhece a força que a gente tem. Tenta, por favor, faz isso por você, faz isso para viver uma vida saudável, sem estar agredindo a tua saúde, para ter uma vida sem essa dependência emocional do cigarro. Ai, não quero ir em tal lugar que lá não vou poder parar de fumar, não vou poder fumar. Ai, se eu vou em tal lugar, as pessoas vão sentir o cheiro do cigarro. Seja livre sem fumar. Guarda esse dinheiro que você gasta com cigarro, porque cigarro custa caro. Gente, tenta, de verdade. Sabe todo mundo que parou de fumar? Porque tentou, falou, vou tentar. E deu certo. Algumas pessoas demoram mais, tentam mais vezes, mas tenta, tá bom? Com fé, com esperança, põe leveza na tua vida. Não fica pensando assim, ai, que horror, eu estou tentando parar de fumar, vou ter que enfrentar tanta coisa ruim. Não é verdade. Você vai se surpreender, não é tão difícil assim. Põe alegria. Ai, que bom, daqui a uns dias eu vou estar livre. Põe esperança. Sinta orgulho de cada passo que você der, tá bom? E conta com a gente aqui do Livre, se precisar. Olha aqui na descrição desse vídeo, tem como entrar em contato com a gente, ou na bio, não sei onde você vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Beijos!